O Roberto falou na questão estrutural. Essa palavra estrutural, ela tem sido alvo de algumas provocações e tal. O que me incomoda no contexto das discussões sobre sociedade, né, no âmbito dos movimentos sociais e tudo mais, quando a gente fala em racismo e machismo, essas coisas todas, o que me incomoda é que as pessoas não conseguem compreender que quando a gente fala em estrutural, significa que algo foi construído e que aquilo serviu de base, e uma vez que serviu de base, ele está ali sustentando também tudo que está erguido acima dele, né? E aí a gente entende que quando a gente fala que as questões são estruturais, elas são mais profundas. Então a normose, por tudo que o Roberto trouxe, que a Vera refletiu aqui, ela tem essa característica de estrutural também, porque são coisas que nos acompanham já há um certo tempo. Roberto deu como exemplo a escravidão e tudo mais. Então quer dizer que a gente ainda vai ter que lidar com isso por um bom período, né, daqui para frente. O futuro ainda não está, mesmo que a gente se conscientize, olha, a normose é uma patologia dos nossos tempos também, tão grave quanto depressão, quanto a síndrome do pânico e outras, senso comum e outras coisas assim no âmbito mais coletivo. Então não dá para resolver de uma hora para outra, mas a gente pode dar um start nisso. E aí eu queria que vocês reforçassem essa questão, esse convite à transgressão, né? Porque as pessoas, você precisa ter muita força para viver quebrando ou rompendo com o fluxo da sociedade. Então tudo é encaminhado por um certo tipo de pensamento, de comportamento, de decisão, e quem se dispõe a sair disso é duramente achincalhado, perseguido, enfim. Então os transgressores, mais do que nunca, eles precisam aparecer e ter essa força. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí final, que a gente já está encaminhando para finalizar por aqui, uma mensagem final que desse ânimo para essas pessoas que se veem numa condição de não estar de acordo com as normas estabelecidas, mas que vivem numa boa, vivem bem, se sentem felizes e não prejudicam ninguém. E essas pessoas têm um potencial de inspirar outras também a ter essa atitude, achar enfim, uma maneira de se libertar, e assim a gente vai contaminando o restante da sociedade. Mas eu vejo que essas pessoas precisam sim de um fôlego, né? Porque muitas vezes você pensa assim, mas será que eu que sou o problema, né? Eu lembro do Simão Bacamarte, né? Do Machado de Assis, que em um determinado momento ele acha que ele que é o doente, não o restante das pessoas, né? Só fazendo uma brincadeira aqui com isso, mas existem pessoas espalhadas aí pelo mundo que estão nesse impasse de se sentirem inadequadas, solitárias até, porque não querem fazer parte não querem manifestar a normose nas suas vidas, mas mesmo assim se sentem, sei lá, desviadas demais do contexto. O que vocês diriam para essas pessoas? Bom, ficou combinado que eu começo sempre, então vamos lá. Até porque é muito linda a fala do Roberto e a gente quer ouvir até o final com calma, né? Mas enfim, eu diria que quanto mais eu me vejo assoberbada por notícias terríveis, e a gente teve, né? Tem toda semana algum acontecimento mais ou menos chocante, assim, quanto mais eu me sinto diante de situações mundiais muito difíceis, mais eu me sinto implicada em fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não é resolver tudo, porque isso é impossível e é paralisante. Você fala assim, então o mundo não vai ter solução, então eu não quero fazer nada, não quero levantar da cama. Não, o mundo não vai ter solução porque não cabe a mim solucionar o mundo, mas eu posso fazer diferença no meu mundinho. Isso me anima muito. Me anima muito esse acordar e ter um certo contato com a minha família, com os meus amigos, e com meus alunos, com meus pacientes, com os meus conhecidos, com meus colegas, como hoje, agora, e com os ouvintes. Entendeu? Então, a gente vai fazendo o que é possível, talvez a gente transforme alguma coisa. Se a gente ficar pensando em termos mundiais, é bom para discutir, é bom para tomar uma consciência das coisas, mas a gente faz diferença no dia a dia. A gente faz diferença nas nossas relações, como a gente trata as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente troca, como é mesmo a nossa relação com o nosso trabalho. E se a gente não está adaptado a alguma coisa, é hora de pensar se a coisa é para estar adaptado ou não.
Você não está feliz no seu trabalho, você não está feliz no seu casamento, você não está feliz com os seus filhos. Pense se cabe se adaptar a isso ou rever as bases e em algumas situações romper de fato, né? Mesmo que isso possa ser muito penoso, ainda é muito melhor do que viver uma vida alienada, viver uma vida em nome de um outro que você nem sabe quem é. Então, eu diria, talvez a gente não tenha nem direito a desistir, né? Porque se trata realmente de pensar na nossa humanidade, e a humanidade é o que temos, né? Então, para brincar um pouco, força na peruca, vamos lá, coragem. Coragem para abrir mão de algumas coisas para não perder tudo, porque as pessoas às vezes têm muito medo de perder um casamento, uma relação, um trabalho, e com isso elas acabam perdendo tudo. Então, perde um pouquinho para não perder tudo no final. Sensacional, Vera. Roberto? Então, a coragem fala do coração, né? E você vê naquele Grandes Sertões Vereda, quando é dito o sertão está dentro da gente, e o que ele pede da gente é coragem. E eu penso numa parábola que eu aprendi com um amigo, Rabino Bonder, que eu considero extremamente didática. Adoro. Um rabino reuniu a sua comunidade na sinagoga e disse: eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o teto da sinagoga está para desabar e vai nos custar milhares de dólares. E a boa notícia é que nós temos os recursos para empreender a reconstrução. Alguém aliviado pergunta: e onde estão esses recursos, senhor? E ele responde: nos bolsos de vocês. Para mim é evidente que o teto está desabando. Os sintomas estão bem claros. Agora, nós temos os recursos. E eles não estão meramente nos bolsos do nosso cérebro, de uma inteligência analítica, puramente tecnicista, como nós, eu creio que afirmamos de formas distintas e complementares. Esses recursos encontram-se, sobretudo, em nossas almas, em nossos corações. É preciso compreender que Darwin não entendeu da evolução humana. Darwin era um naturalista, ele entendeu da evolução natural. E o ser humano não é só natureza, o ser humano é também natureza, mas como dizia Charles Chardin, é o espaço onde a própria natureza pode aprender a pensar, a amar, a sorrir, a abençoar. Então, eu creio que o ser humano introduziu nesse planeta uma nova qualidade evolutiva, que é intencional. Nós não evoluímos por uma lei, por um decreto das mutações aleatórias e pelo processo de seleção natural. E isso é de uma ingenuidade. Eu penso que no futuro eles vão nos considerar muito ingênuos. Imaginar que se chega a um Nelson Mandela, se chega a um Sócrates, a um Platão, pela lei do acaso e da necessidade. Não. O ser humano é uma vastidão. Eu tenho dito há muito tempo que ninguém transforma ninguém, ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro, consigo, com o outro, com a comunidade, com a natureza e com o mistério que, convocado ou não, como diziam os antigos gregos, sempre está presente. Então, eu não sou otimista, eu não sou pessimista, mas eu aprendi a confiar, fiar com. Eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui, uma conspiração. Então, é isso. Eu lembrei eu lembrei do Ariano Suassuna. Eu tenho sempre falado que eu sou uma realista esperançosa. Porque não dá pra gente se desconectar da realidade, mas a gente precisa ter a esperança, mas principalmente a esperança do sentido de Paulo Freire, né, do esperançar, porque enquanto a gente espera, a gente também se move de alguma forma, como a Vera disse, faz alguma coisa, a gente não é responsável por tudo, mas dentro do nosso universo, do nosso mundinho ali, com as nossas coisinhas, a gente consegue movimentar muita coisa.